Então, pessoal, aproveitando um contexto aqui, essa aqui nem é a conta do projeto, mas só para mostrar uma situação aqui, um exemplo de situação. Como é que a gente está? Esse par aqui é o neozelandês, dólar neozelandês contra o dólar canadense, né? A gente está no gráfico mensal. Vocês podem ver aqui, a gente tem a média de 200 aqui no meio do caminho. E aí aqui eu tenho, nessa tela aqui, eu tenho média de 20 períodos, uma média rápida de 8 períodos, uma média de 60, que é essa azulzinha aqui. Tá. Então, como é que a gente tá? Esse par aqui, ele tá num contexto não tão topo, mas ele está, né, um contexto para cima, ele está no contexto de venda. Essa aqui é uma outra conta que eu tenho um gerenciamento de risco um pouco mais arriscado nela, né? Então não sou tão restrito nessa conta aqui para abrir vendas, por exemplo, no neozelandês contra o dólar canadense. Como ele tem um contexto de histórico antigo do ativo, ele está muito mais, aqui ao lado esquerdo do gráfico, ele está muito mais para baixo da posição atual do preço hoje, né? Se você for ver, a gente tem um vazio gráfico aqui à esquerda, né? E então, o histórico mais antigo dele é principalmente desse ponto do preço para baixo. Então, nesse caso aqui, eu já considero esse par aqui, eu já começo a considerar uma posição de venda aqui onde ele está agora. Na nossa estratégia, e deu pau no negócio aqui. Na nossa estratégia, na conta que a gente mostra nos vídeos e tal, né? Eu já sou um pouco mais restrito, porque a gente fala lá, é uma coisa que a gente vai olhar só uma vez por semana, né? Então, eu só olharia vendas nesse par naquela nossa estratégia se ele tivesse mais próximo a essa região de topo aqui. Como ele tem esse topo antigo aqui, dependendo do contexto, assim, daria para colocar uma venda onde a gente colocou essas daqui, mas não muitas, né? O interesse maior, assim, talvez uma venda, né? Nesse par aqui e tal, né? Para a gente buscar aqui um alvo para média de 200. Nesse par, qual que era a minha situação nessa conta? Eu tinha essas ordens de venda aqui, eu estava olhando ela hoje aqui, então eu tinha essas ordens de venda feitas nessa região aqui. São duas linhas que estão acumuladas aqui um pouco abaixo do preço, mais essa outra aqui para baixo, e elas têm seus alvos colocados aqui, lá ao longo da média de 200, até um pouco mais para baixo da média de 200. Aí hoje, como eu tenho margem nessa conta para colocar mais ordens aqui, eu resolvi fazer mais uma venda nesse par. Então eu simplesmente podia chegar aqui no gráfico mensal, clicar em venda e colocar ela aí pronto. E puxar o take profit dela e colocar ela aqui ou para média, ou aqui na média de 20, na média de 60, né? Aqui, colocar o alvo aqui para um pouco mais rápido, mais curto do que esses outros três alvos mais longos e tal. Mas o que eu resolvi fazer? Como hoje tem um pouco mais de tempo, eu resolvi vir aqui no 30 minutos e ver como é que estava o contexto do gráfico. Aí, no 30 minutos, o que eu encontrei? No 30 minutos eu tenho uma região de topo mais ali para cima, né? Opa. Ele veio fazendo essa tendência... errei. Ele vem fazendo essa tendência de baixa aqui, ó, né? Que aí ele rompeu, voltou para testar, foi para cima, voltou para testar, só que agora ele está rompendo as médias aqui e está vindo de novo para baixo. Então, inclusive pelo contexto do mensal, ó, como a gente acredita que o movimento dele é para baixo muito maior do que isso aqui e tudo, eu acho que ele vai voltar aqui uma hora, ele vai acabar rompendo essa linha de tendência de baixo aqui e vai continuar descendo. Mesmo que antes disso ele volte aqui e venha trabalhar um pouquinho mais aqui nessa região de topo aqui em cima, tá? Então eu resolvi já colocar uma venda nele aí, me arriscar nessa situação. Pelo mensal eu não estou no risco, mas no 30 minutos não é a melhor posição favorável para vender. Mas eu estou acreditando que, nos sinais gráficos aqui, né? Eu acreditei que eu tenho a média rápida de 8, ó, de 9, que é essa azulzinha aqui,
apontando para baixo, ela cruzou a média de 20 para baixo, ela cruzou a média de 200 para baixo, a média de 60 que estava vindo aqui embaixo, aqui começou a apontar para baixo também, então eu vim e coloquei uma venda aqui, ó, tá vendo, o Sell, volume 02. Aí, o que eu queria fazer? Eu ia colocar o alvo dessa venda mais curto, para pegar aqui, ó, se eu pegar e puxar o take profit dela e colocar aqui, ó, nessa regiãozinha de suporte aqui, do 30 minutos, né? Eu estou buscando que essa região aqui, com expectativa de que o preço dê o meu take profit aqui, talvez ele volte de novo para essa região, testar de novo a média de 200, daqui uma meia hora, 2 horas, 3 horas, ou amanhã de manhã, ou depois de amanhã, eu consigo fazer uma outra venda nele para cá outra vez. Se ele subir, depois de pegar meu lucro, se ele subir outra vez, eu vendo mais uma vez para baixo aqui. E aí, batendo alvos curtinhos nele pelo 30 minutos. Ah, eu vou fazer compra? Não, porque no meu mensal a gente está olhando só venda. Então, eu vou entrar aqui no 30 minutos, vou pegar um tempo curto e vou brincar com essa uma ordem que eu pretendia colocar pelo gráfico mensal, eu vou brincá-la aqui no tempo curto. Até que aconteça o quê? Até que ele vai embora, né? E se ele vai pegar meu lucro e se ir embora lá para baixo, lá, tudo bem, eu vou ter feito algumas ordens de alvos mais curtos aqui de início, né? Então, eu fiz a minha venda aqui, coloquei minha ordem aqui, ó, vamos ver, o TP está me dando aqui, ó, 4 dólares e 50, 4 dólares e 80 se eu colocar o TP nessa região. Vamos ver no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas. Eu tenho algum alvo melhor? Olha, eu tenho a média de 200 aqui no gráfico de 4 horas. Se eu arrastar o meu take profit para a média de 200 aqui, eu já pego, olha, 10 dólares de alvo. Vocês podem ver aqui no canto esquerdo, aqui, ó, próximo ao mouse aqui, ó, na linha. Em torno de 10 dólares. Então, vamos lá. Então, eu estou fazendo uma entrada de volume 2, né? Aqui, ó, eu fiz um Sell 0.02, desculpa, né? De volume 0.02, que pode me dar um alvo de 10 dólares para essa região aqui na altura da média de 200. Sendo que eu estou fazendo uma operação que é a favor daquela minha condição toda do mensal, do gerenciamento da conta e tal. Aí o que eu vou fazer? Qual que é a dica hoje aqui? Eu tenho... Vocês estão vendo que eu tenho essas duas outras ordens aqui, ó. E essas duas outras ordens aqui são as ordens que tem aqui no mensal, ó, os seus alvos lá embaixo, né? Agora, se a gente olhar aqui no 30 minutos, se a gente pensar em termos de posicionamento estratégico, qual ordem está numa melhor posição estratégica neste par? São essas ordens mais antigas que eu abri, que estão aqui para baixo um pouquinho, ou essa ordem que eu abri hoje aqui, que ela está bem mais alta do que essas outras anteriores? Essa ordem que eu abri hoje é uma ordem bem melhor posicionada do que essas duas. Então, se eu for pensar sobre esse ponto de vista, de qual dessas três ordens eu gostaria de me livrar primeiro? Eu gostaria de me desprender primeiro de uma ordem que está mal posicionada e que toda hora o gráfico fica vindo contra mim e trabalhando um longo período de tempo com esta ordem em negativo, ou eu prefiro uma ordem que tenha mais chances de ficar, né, que está aí oscilando parte positivo, parte negativo. Parte positiva, ou seja, tem menos probabilidade de ficar negativa. Ou de quando, no caso do preço vir muito negativo, quem é que vai pesar mais no financeiro da minha margem? Essa aqui ou essas duas aqui que vão ter feito esse mesmo percurso aqui, vão ter feito um percurso maior para chegar. Essas duas aqui vão ter um volume financeiro negativo bem maior do que essa primeira aqui, certo? Então, o que eu faço? Então, em vez de pegar esses 10 dólares com essa ordem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ordem dessas daqui de baixo, eu vou colocar, vou puxar o TP dela aqui, ó, positivo aqui, ó, 1 dólar, 2 dólares, mais ou menos, vou colocar mais ou menos junto com esta outra aqui, e
Esse TP aqui de 10 dólares dessa ordem, eu vou fazer o seguinte, para não misturar, eu vou cancelar ele aqui agora, só para não confundir. Eu vou lá no meu gráfico mensal ou no semanal, deixa eu ver onde eu tenho um zoom bom para eu enxergar isso aqui, ó. Eu tô aqui no meu gráfico mensal, semanal. Posso olhar no diário também. Eu vou pegar essa ordem que eu abri por último, que está aqui em cima, ó, arrastar para modificar. Vou pegar o take profit dela e esta ordem eu vou trazer, vou jogar ela aqui para baixo. 74, 75 dólares e tal. Vou trazer ela aqui, ó. Então, eu joguei ela aqui. Eu sei que aqui embaixo ela é a minha meu primeiro alvo aqui é o dela, né? Então marquei ela ali. E o alvo mais curto da minha operação de 30 minutos, eu não vou usar ela, eu vou usar a que está piorzinha posicionada aqui. Então, eu vou pegar esse TP dela e jogar mais para baixo. Na verdade, até eu tenho uma outra aqui, bem pior, né? Então, peraí, não vou nem mexer nessa daqui também, deixa essa aqui lá para baixo também, as duas juntas aqui. Qual é a minha pior posicionada? É essa aqui, né? É essa ordem aqui, ó. Nessa linha. Inclusive é uma ordem no mesmo volume, no mesmo tamanho, né? Então eu vou fazer o seguinte, essa ordem aqui eu vou pegar e vou colocar um alvo de 5 dólares, 7, 10 dólares para ela. Vai ser um pouco mais difícil de bater esse 10 dólares dela do que o da primeira, né? Eu posso botar menos, abrir um pouco, mão num pouco de lucro, sei lá, 6 dólares, 7 dólares. O importante aqui é o seguinte, o que eu estou fazendo? Já que eu posso, pelo menos por um período de tempo, eu posso lidar com essa quantidade de lotes aqui, ó, uma de 0,2, duas de 0,1 e mais uma de 0,2, eu estou lidando com, né, 0,06 do total de lotes. Por um tempo eu posso dispor dessa margem. Então o que eu vou fazer? Como o preço foi bem mais lá para cima agora, eu colocando essa ordem de 0,2, eu vou trocar essa ordem pior posicionada por esta melhor. Então, só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa aqui hoje e eu tenho que esperar que o preço venha até aqui embaixo, né? E passe essa ordem aqui mais baixa até o ponto em que ela fique positiva, para daí eu poder fechar. Então, eu vou fechar essa ordem aqui com um lucro muito pequeno, perto do 0 a 0, mas vamos dizer que seja 5 dólares, 3 dólares, ou mesmo que fosse 1 dólar, 2 dólares, só para ela fechar no positivo aqui e eu fazer o quê? E eu trocar essa ordem, ela vai deixar de existir, porque ela vai dar um gain aqui, e eu vou ter substituído ela por uma ordem numa posição uma situação muito melhor posicionada no gráfico. E aí, a que vai ficar aí meses parado esperando para bater um gain mais longo, vai ser esta aqui colocada lá em cima. Aqui nem é uma situação tão gritante aqui. A gente tem uma diferença de 10, 15 dólares entre uma ordem e outra, 20 dólares aí, né? Mas vocês vão ver que, às vezes, em alguns pares, você vai passar por essa situação em que você vai ter lá, né? Vamos fazer um desenho aqui. Né? Você vai ter, às vezes, um par em que você tem, né? Você tem uma ordem posicionada que ficou negativa porque o preço, né? Porque o preço foi, sei lá, vamos dizer que você tem uma ordem posicionada nessa região. E aí o preço foi e ficou negativo contra você, negativo contra você, negativo contra você. Aí você vai e coloca uma outra venda lá em cima, né? Então, essa primeira venda que você teria feito, né? A sua expectativa era que ela fosse fechar, por exemplo, vamos dizer que fosse nessa região. Então, o que você faz? Você substitui. Se você está buscando esse volume de lucro aqui, né? Você pode trocar essa ordem, colocar uma ordem nova, trazer o alvo, né? Na mesma posição que você está. E aí, no momento em que esta primeira ordem aqui
Assim que ela ficar positiva, você fecha ela com $1, $2, $5 de lucro, o que quer que seja. E aí agora você decide se você quer deixar essa daqui, a segunda ordem, percorrer todo o caminho até o seu primeiro objetivo inicial, se você realmente acredita nele, né? Então, ao invés de você ganhar um pouquinho aqui, fazendo uma operação curta lá, e ficar meses esperando para ver se o preço volta e você ganhar um pouquinho nessa aqui que está mal posicionada, você troca a expectativa de uma pela outra. E aí você passa a ganhar esse volume todo com essa melhor posicionada e abre mão de boa parte do lucro dessa daqui, pegando só um pouquinho. Numa situação muito extrema, se você abrir uma ordem errada no gráfico, né, uma condição muito ruim, muito mal posicionada, você poderia até fechar essa ordem no negativo, se você quisesse. Aí é uma questão, sei lá, conceitual, né? Por exemplo, o Willi Heine, assim, ele não aceita fechar ordem negativa de jeito nenhum. Então, ele vai fazer todo tipo de operação aqui, mas ele vai deixar essa aqui ficar mofando. 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Até um dia, se o preço já passou por ela uma vez aqui, ele tem uma expectativa de que um dia o preço vai voltar lá, né? Então, mas por exemplo, se você tem uma ordem aqui, que você, vamos dizer que você tivesse colocado aqui, e que você tinha uma expectativa de pegar um lucro de $10, $20 aqui, e aí você, e o mercado veio aqui em cima, né? Opa, veio aqui em cima. E aí agora você fez uma nova ordem aqui em cima. E onde você tem uma expectativa de ganhar tipo $90 ali, indo buscar, né, a mesma região. Se você conseguir pegar esses $90 com essa primeira ordem, você pode muito bem abrir mão desses 10, 15, 20 da primeira, né? E você pode até abrir mão e, por exemplo, não pegar os 90 com a... Vamos lá, de novo. Você ter, por exemplo, essa ordem aqui com uma expectativa de $20, $10, e você ter uma ordem aqui, aqui, com uma expectativa de $90, só que aí você fazer o seguinte, quando essa ordem aqui alcançou $70, ela ameaçou voltar contra você aqui. Aí o que você faz? Você fecha ela aqui, vamos dizer, com $70 ao invés de pegar 90, e fecha essa aqui com $10 no negativo. Então você vai ter um saldo de 70 menos 10, você vai ter uns $60 de lucro e vai abrir mão dessa faixa toda aqui. Aí vai ser uma situação em que você vai estar fechando uma ordem negativa, trocando pelo lucro maior de uma ordem positiva, né? Se você pode jogar e calcular e fazer um preço médio para as duas, mas você pode olhar isso dessa forma no gráfico também. Só que você vai ter que aceitar ver um fator negativo ali no seu resultado. E você vai ter que aceitar ver um fator lá no seu MQL5 lá, negativo aqui nos seus profit trades, aqui na sua porcentagem de acerto, ela não vai mais ser 100%, ela vai ser 98%, 95%, cada vez que você for fechando ordens em negativo, você vai prejudicar um pouquinho o resultado. Isso aí pode ser só uma questão de orgulho pessoal, né? Mas acho que assim, o mais importante é o que? É a conta estar saudável. Não adianta nada você ter 100% aqui, mas está passando sufoco, né? Às vezes você pode abrir mão aí, de repente, né, de uma preciosidade aqui, e tudo bem, e fechar alguma ordem que esteja muito mal posicionada, algum erro que você tenha cometido, um tamanho de lote errado, mas antes de simplesmente fechar ela no negativo, aguardar o mercado te dar uma condição para que você faça entradas em posições melhores, você possa substituir essa ordem negativa por uma outra ordem de lucro maior do que ela, ok?